Bom, muitas perguntas surgiram por aí desde quando algumas pessoas viram a minha foto em Paris, essa foto aqui. Bom, vou contar um pouco da minha experiência, como fui para Paris, né? E dizer a vocês qual a nota que eu dou para este país. Bom, Paris não é como a gente pensa que é. Ver as fotos são maravilhosas, são lindas, são perfeitas. Mas não sabe o que a gente passa lá em Paris, certo? Principalmente eu, que sou da cor morena, né? Povo chamado de lá, conhece como cor negra. Não foi uma experiência muito boa. Vamos ao início. Pra quem não sabe, eu moro na região metropolitana de Maceió, no estado de Alagoas. E daqui pra lá, pra Paris, são mais de 15 horas. Ou seja, a gente pega um voo para São Paulo, são 3 horas de voo. E lá em Guarulhos, a gente pega outro avião para Paris, são mais 11 horas de voo. Beleza, tá tudo certo. Daí foi o primeiro perrengue, que foi a questão do meu desodorante. A gente não pode, para quem viaja de avião sabe que não pode, em viagem de longa distância, levar desodorante aerosol. Mas por que, Anthony? Por que, Anthony? Gente, não sei. Alguma regra que eles têm lá na onde? Na FAB, não. Negócio de avião. Lá, enfim. Que não pode, porque eles dizem que o aerosol estoura, mas não sei por quê. Tudo certo. Ficamos 11 horas no voo. Quando aí vem a bronca agora, prestem atenção. Quando chegou na França, quando chegou em Paris, a gente aterrissou, beleza. Só que os perrengues começaram daí. Primeira coisa foi no raio-x. A mulher achava que eu tava com droga na minha mala. Só que antes da gente passar a mala no raio-x, tem aqueles cachorros farejadores, que são os cão. Ele fica cheirando, gente, as malas inteiras. Quando colocam quando o avião pousa, eles colocam tudo ali na... É o quê? Não importa. Não importa, peito! Sim, quando o avião aterrissou, eles colocam a mala toda no pátio, lá pros cachorros cheirar. E a gente fica tudo olhando na janela do avião, o cachorro cheirando a sua mala. Aí eles vão pro raio-x. No raio-x suspeitaram que eu tava com drogas na mala. Não estou com drogas. Só que eu não sabia falar mexicano. Ou como é? Francês. Não sabia falar francês. Eu não sabia nem que a mulher droga fazia assim. Não tem lá. Eu não tenho lá. E eu não tenho falando mexicano, espanhol. E a mulher não sabia nada. Eu lá louco. Não. Aí foi que ela fez eu tirar as minhas roupas todas da mala. Foi. Gente, ela fez um saceiro na minha roupa. Ela pegou minha roupa, balançou todas as minhas roupas. Não tinha nada. Sabe aquele programa Alerta Aeroporto? A mesma coisa, só que não foi gravado, né? Mas a mesma coisa. Eu vi a hora deles furar a minha mala. Eu disse, meu Deus, minha mala nova e vai furar agora pra quê? E se furar a mala, eles estão nem aí se tá com droga. Se não tiver com droga, você vai ficar com a mala do mesmo jeito furada, arrombada. Eles não querem saber não, viu? E o que aconteceu? Aí olhando tudo, e eu lá olhando, eu não podia pegar no telefone, não podia fazer nada no telefone, porque eles suspeitavam de tudo. E aí já passei, aí lá eles disseram, não tá com droga, beleza. Só que pra você chegar fora do aeroporto de Paris, você passa por algumas barreiras policiais federais de lá de Paris. Eu tava com uma equipe de blogueiras, e as blogueiras, a maioria tudo galega, tudo branquinha, todas passaram, só eu fiquei lá nas barreiras também. E aí pegaram meu passaporte, olharam minha cara passaporte, pra ver se realmente era eu, né? Olharam se o passaporte era falso, tudo isso, não tinha nada. Passei, gente, sabe por quantas barreiras policiais? Adivinha só, nada mais nada menos do que 5 barreiras policiais, 5. Tudo a mesma coisa. Chegando em Paris, outro problema, gente, eu tenho a minha operadora, é claro. E eu ativei ela pra funcionar em qualquer país. Ela é internacional. Só que chegando lá, ela não funcionava. Eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia fazer nada. E o que aconteceu? A minha sorte foi que eu tava com um monte de blogueira. Primeira curiosidade, gente, lá tem Uber, van. Aqui no Brasil só tem Uber, carro e moto. Lá tem van também. Estão querendo colocar ônibus de Uber lá também. Aí sim, um país muito bonito e tal. E aí, chegando lá no local que ficou, não foi um hotel, foi um hostel, né? Foi um hostel muito macabro. Parecia, eu não tenho como, eu vou ver se eu consigo pegar para colocar pra vocês aqui. Muito macabro. Muito aqueles castelos medievais, sabe? Pronto.
A rua era muito boa, a rua tinha muito comércio, tinha McDonald's, tinha muita coisa. E eu fui atrás de um chip e um desodorante. Chegando na loja de desodorante, eu não sabia nem chamar desodorante, não tinha como colocar no tradutor, porque não tinha internet, né, pra utilizar. E o pessoal começa a visualizar você na loja, porque você é preto. E eu olhei pra minha cara assim, pessoal, e eu... falando, pessoal, e eu, desodorante, fazia assim, desodorante. Aí foi que uma mulher que tava lá, acho que era espanhola, mulher, eu tô ocupado, que era espanhola. Ela começou a perceber, ela sabia falar inglês, ela disse, o pessoal que era usando desodorante. Gente, sabe quanto eu paguei desodorante lá em Paris? Nada mais ou menos que R$ 104 eu paguei em um desodorante lá em Paris. Um absurdo. Ah, lembrando, lá não, eles não tem Pix, tá? Não tem mulher, eu tô ocupado. Lá eles não tem Pix em Paris. Então eu tenho que levar dinheiro trocado. Eu levei R$ 2.000 trocado em espécie. Eu não ia gastar tanto dinheiro lá porque eu fui convidado também, né? Então quem convida paga com isso. E daí eu paguei R$ 104. Pois é. E aí desses R$ 104 eu fui procurar na mesma rua um local pra comprar o chip. Lembrando que no Brasil a gente compra chip em farmácia, a gente compra chip em lojas de capas de telefone, até na rua a gente compra. Rapaz, e película, é chip, é mulher! É assim que funciona aqui no Brasil. Só que aí eu procurei uma loja de telefone. A minha sorte foi que a loja estava aberta, que era um domingo. E esse domingo eles trabalham, não sei como é o feriado deles lá. Aí eu comprei um chip. Foi outro romance na loja. Pra achar o chip foi outro romance. Eu ficava apontando pro chip assim, ó. No celular, chip, ninguém entendia nada. O chip. E o pior, viu? Que tava lá era um homem chinês, não era nem um francês, era um chinês. E eu, chip, telefone, alô, e ninguém entendia nada. Aí pronto, foi depois que a mulher tentou entender e eu mostrando assim no telefone onde ficava o chip. Ela, SIM card. Um SIM card lá é. E eu paguei no meu chip, sabe quanto? Eu pagar quanto? R$ 15? R$ 5? R$ 10? Eu paguei no meu chip R$ 142. R$ 142 no meu chip. Pois é, eu comprei esse chip e fiquei puto da vida, mas eu tenho que utilizar. E outra coisa, o interessante de Paris é que o chip ele é descartado. Você, tipo, para turista, você compra um chip de 8 dias. Então depois desses 8 dias, se você não quiser mais utilizar o chip, ele mesmo, parece que ele queima por ele mesmo, né? O chip queima, você não usa mais esse chip. E eu comprei esse chip. O bom é que lá a internet, ela é assim, muito rápida. O Wi-Fi não é muito bom, mas os dados dos móveis lá parece que é 10G, 50G, muito bom. E eu fiquei feliz, eu fui fazer umas comprinhas no supermercado, foi outro perrengue. Porque a gente no Brasil não tem o costume da gente mesmo passar nossas compras. E lá o pessoal lá não tem caixa no mercado, lá o pessoal, até onde eu fui, né? Lá o pessoal passa as suas compras. E aí, e vocês sabem, meu Deus, como eu vou fazer? E mesmo a máquina mesmo, passa seu troco, passa seu dinheiro, você pega o dinheiro, bota na máquina e lá mesmo passa seu troco. Depois disso eu fui dormir, gente. O pessoal lá em Paris tem o costume muito de fumar. Aquele negócio. Fumou muito, é um mau cheiro terrível. Não é cigarro normal não, tá? É um cigarro de erva. I wanna love you, aquele cigarro de erva. Aí, tudo bem, dormi. Só que, gente, a gente fica uma confusão na cabeça porque o horário do Brasil é um e lá é outro. Quando o Brasil tá de dia, lá tá de noite. Então eu trocava muito de noite e não consigo dormir não. Então eu ficava com muito sono de dia e à noite eu ficava muito assim, ó, no lobisomem. Pois é. E daí, eu no outro dia, no meu primeiro dia lá em Paris, eu cheguei no dia que eu acordei, né? Nós fomos fazer um passeio pra conhecer a Torre Eiffel. Gente, que inferno de tanta gente. Gente, é muita gente. Eu não achei graça nenhuma na Torre Eiffel. Não achei a graça nenhuma porque, gente, é só nome. Torre Eiffel é só nome. Um monte de ferro. Não vale a pena, não vão pra Paris. No encanto, tá, pra tirar foto, é lindo, maravilhoso. Mas é um monte de ferro. É enferrujado. Pois é. Fora que eu fui na época das Olimpíadas que teve. Então tinha muita gente, o mundo todo. Não tinha como a gente subir na torre, gente, pra subir na torre. Pagava uma taxa, não sei quanto era. Mas tinha muita gente. O pessoal tava mais de 5 horas na fila só pra subir um monte de ferro. Vocês acreditam nisso? Aí eu procurei, aí sempre atrás da torre tem uma rua. Gente, essa rua é maravilhosa pra tirar foto.
da torre. E tem um parque também perto. Muito bom pra tirar foto. E lembrando, gente, que a culinária desse lugar que eu fui, muito boa, muito boa. Tem os pontos bons e os pontos ruins. Eu pedi lá um copo de Coca-Cola. Coca-Cola. Eu com minha boca ela trava, sabe? Coca-Cola. Fui tu pedir um copo de Coca-Cola. Gente, eles dão uma garrafa cheia de copo pra você tomar. É um copo desse tamanho, gente. Parece que ele pagou 40 reais nesse copo. Fora o macarrão, que o macarrão não vem no prato, vem na panela. Muito bom esse macarrão. Bolonhesa. Gente, peçam o macarrão de Paris. É muito gostoso. Muito bom. E aí, depois disso, a gente foi pra um passeio no Louvre. Acho que foi isso. A gente queria muito naqueles ônibus. Aqueles ônibus vermelhinhos de Londres. Lá tem, você pode passear, conhecer Paris. Só que tava barato. Tava 50, tipo, convertendo, tava 50 reais. Muito barato. Só que também tem que esperar. E o sol tava de matar. Não foi na época do frio, foi na época do verão. Muito sol. E aí eu também não fui. E lá ele tem o costume também de andar muito de bicicleta. E aí tinha uns caras de bicicleta. Você podia alugar bicicleta, você podia andar a Paris quase todo. Esse cara pedalando por cima da bicicleta. E daí a gente foi pra conhecer o Rio Sena. Gente, o Rio Sena tem uma parte do Rio Sena que fede muito. Até então, eles não fizeram as Olimpíadas no Rio Sena. Tava pra fazer, mas não fizeram porque o rio tava podre, uma parte do rio. A outra não tava, não. Mas tinha muito bagulho no fundo do rio, muito bagulho. Muitos barcos passando no rio. Assim, um visual é bonito, mas o mau cheiro tava demais. Não valeu a pena. E como eu não sabia pedir comida lá, quando eu saía sozinho, eu comia muito no Mac. Porque pra mim era mais fácil comer no Mac. Eu pegava o telefone, tirava foto naquele negócio, né? Tirava foto que eu queria, contava o dinheiro e dava no caixa. Para que ele não me desse troco. Porque eu não sabia o troco se estava certo ou errado. E aí, gente, o Mac lá é um mau cheiro. Gente, o pessoal pede muito. O pessoal tem essa visão de Paris, porque não toma banho, gente. É porque lá vive mais frio do que calor. Então as pessoas elas não costumam muito tomar muito banho. O pessoal lá, subaco, sabe? Muito forte. Então, tal que o perfume de Paris é forte por causa disso. A água de lá peçam para tomar banho. O sabão não faz espuma, não ensaboa. Parece que tá tomando banho com nada. Com nada. Gente, olha, eu vou dizer a vocês. Tem muito rato em Paris. Muito rato. Eu via rato, não, via gabiru, via cachorro. O rato parecia um cachorro, minha gente. Muito rato mesmo. Agora tinha muito policiamento. Lá onde eu estava, tinha muito policiamento. Eu estava muito com medo de encontrar as pickpockets, que são aquelas mulheres que roubam carteira, abatadoras de carteira. Não andei de metrô, ia para Disney, não consegui ir para Disney também. Ela era R$1.000 na época, porque estava na época de Copa. Então o preço estava demais, muito alto. Conheci também um parque lá que eu não lembro o nome. Peguei um Uber. Os Uber lá são muito legais. Os carros dos Uber lá não se comparam com os carros do Brasil. A maioria são Tesla, muito bons carros, muito top. Fui pra um parque lá, muito legal, muito top também. Eu fui lá sozinho nesse dia. Então ainda bem que meu celular tava pegando o tradutor, que eu falava pro pessoal escutar, né? Falava pro pessoal escutava. Muito bom. E aí, no dia de vir embora, ia ter esse protesto, foi outro perrengue. Eu tive que ir pro aeroporto muito cedo. Eu paguei pro aeroporto R$140, convertendo no valor brasileiro. O aeroporto era muito longe de onde eu tava. Gente, o aeroporto é gigantesco. Eu fui para um aeroporto, eu cheguei lá no aeroporto certo. Era o aeroporto certo, só que o terminal era outro. Já vou. Eu tive que pegar um trem que é do aeroporto para levar para esse local do trem. Tava um cheiro de sovaco. Terrível. E daí, voltaram para outro aeroporto. Terminal 4. Fui pro terminal 1 e o voo era terminal 4. Cheguei no terminal 4, gente. Meia hora para o embarque iniciar. Voltaram para outro terminal. Já foi outro perrengue também, outra andada de trem. E aí foi uma loucura, porque quando a gente chegou no portão para embarque, tudo deu certo para embarcar, né? Minha gente, uma demora, a gente ficou 2 horas de atraso. O voo teve 2 horas de atraso. E sendo que minha volta era Paris, Alemanha, São Paulo, Maceió. Então eu tenho que fazer isso tudo.
Mas teve um atraso e aí o tempo de São Paulo, do aeroporto de da Alemanha para pegar o voo para São Paulo, sem o atraso, era 1 hora. Imagina com 2 horas de atraso. Gente, foi uma correria tremenda, tremenda. Lembrando que a gente estava em 5 blogueiros nesse mesmo voo, né? E aí fomos para Alemanha, depois do atraso. Chegando na Alemanha, ninguém sabia falar alemão. Ninguém sabia falar alemão mesmo. Foi uma loucura. O aeroporto é enorme, aquelas letras, aquelas linguagens que ninguém sabe nem o que é. E correndo, perguntando, moço, onde é o portão é tal. A gente andou o aeroporto quase todo. Quando chegou no portão de embarque foi na alfândega, eu acho não, foi na Polícia Federal, pra carimbar os passaportes. Gente, eu nunca tinha visto tanta gente no aeroporto na minha vida como eu vi lá. Tinha muita gente. E aí a gente sabia falar em alemão, dizer, moço, tem coisa de passar, nosso voo está esperando. E era a última chamada do voo, a sorte que o voo também atrasou, não tinha perdido o voo. E aí o pessoal, sem saber falar português, a gente falando, a sorte que tinha uma menina brasileira lá, que morava lá, que ia para o Brasil, também estava nesse mesmo voo. E aí ela disse, gente, vocês são brasileiros? Eu disse, é brasileiro. Aí quando ela ficou elétrica, ela disse, não fala com ninguém, é brasileiro, português lá, fala tudo alemão. E ela disse, fazia 1 ano que não falava português lá com pessoas de lá. E ela falou com a gente, ela ajudou a gente, pediu, foi emburacando. Tinha um pessoal peruano também, povo chato, querendo também embarcar, uma loucura, e nem era hora do voo deles. Mas eles queriam passar lá de embarque logo. Então a gente pediu, implorou, e a gente conseguiu emburacar. Gente, foi outra correria para o avião. Para chegar no avião foi outra correria. A gente correu. A nossa amiga tava com o pé inchado. A gente correu. Pegou o elevador, subiu para o andar errado. Depois desceu para outro andar. Gente, a aeromoça já tava fechando a porta do avião. Quase fechando a porta do avião. A sorte foi que a gente encontrou uma moça lá que trabalha no aeroporto. E ela começou a falar com o pessoal que fica lá no portão. Para não fechar o portão que a gente estava chegando. Foi uma loucura. E chegamos enfim. Quando a gente chegou dentro do avião, quando eu abro o Instagram, avião da Voe Paz cai. Minha gente. Deu logo nervoso, eu morrendo de medo. De ficar 11 horas em cima do oceano. Em cima do oceano. Acho que era Atlântico, era Pacífico, não sei. Ou era Oceano Índico. E eu perguntei a moça, qual é a possibilidade desse avião cair no mar? Ela disse, meu filho, se cair no mar, tem ainda um pouco de sorte, porque o piloto pode fazer um pouso rasante e tentar salvar a maioria das vidas por aqui. O que faz medo é o tubarão comer a gente. Aí foi que eu consegui dormir, gente. Eu dormi 8 horas. Já acordei, já tava no Brasil. E aí o avião desceu. Pronto. E aí foi o perrengue. Pra Maceió, o avião teve uma muita turbulência. Tanto na subida quanto no caminho. Pra Maceió, o avião ficou 1h30 só de turbulência. Eu morrendo de medo, porque já tava com isso na cabeça da Voe Paz, hein? Tinha caído. Mas cheguei em Maceió, graças a Deus, eu agradeci tanto a Deus, Deus chegou em casa, graças a Deus, agradeci tanto a Deus, que eu não vi a hora de chegar na minha casa. Gente, foi uma das piores viagens que eu já fiz, que foi pra Paris, entendeu? Então, Paris tinha nota 5 pra mim, porque tem a culinária, tem muita gente legal, mas tem muita gente também ruim lá, né? A locomoção também é boa, mas tem muita coisa que peca muito Paris. Então vai pra Paris, vão com paciência, para ir para um país que você não sabe falar, você não sabe falar, para um país que é tudo caro, né? Dizem que Paris é um dos países mais caros do mundo. Vão, se querem ir, vão, e vocês vão me falar aqui nos comentários o que vocês acharam também de Paris. A minha visão de Paris é essa, tá? Você pode ter a sua visão, outros podem ter uma visão igual a minha, mas a minha visão de Paris é essa.